Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui em Piracaia, no sítio Gato Pingado, onde estamos com um projeto de voluntariado essa semana. Estamos aqui com a nossa anfitriã Cristina e gostaríamos de conversar um pouquinho com ela. Então, Cristina, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre a sua vinda para cá, sobre a sua rotina do sítio, tudo o que acontece aqui. Ok. Bom, eu vim para Piracaia morar aqui nesse sítio há 3 anos. Eu sempre morei em sítio e aonde eu morava ficou um lugar muito urbano, muito trânsito, era em Cotia, muito ruim. Então eu estava procurando, eu morei 20 anos lá, eu estava procurando um lugar que fosse igual Cotia 20 anos antes. E não podia ser muito longe de São Paulo, por questões familiares. E eu já conhecia Piracaia, já tinha vindo para Piracaia algumas vezes, e eu já gostava muito. E aí, quando nós decidimos mesmo sair, nós começamos a procurar uma propriedade aqui em Piracaia. Piracaia é uma cidade pequena, tem menos de 30 mil habitantes. Ela é um pouco escondida, graças a Deus, e eu quero que ela continue escondida. Ela é uma cidade que teve um histórico de cafeicultura, há muitos anos atrás, quando o café era assunto principal do estado de São Paulo. E aí, depois do café, ela ficou meio perdida. E hoje ela é fornecedora de eucalipto. Então, a maioria das áreas rurais de Piracaia é constituída de pasto e eucalipto. E essas duas coisas tornam tudo muito árido, porque o eucalipto é uma monocultura que suga toda a umidade da terra e tem todas as consequências, e o pasto hoje é braquiária, que na verdade é uma planta africana invasora, e o Brasil ele usava para pasto o capim-gordura. O Brasil inteiro tinha como pasto o capim-gordura. Ele foi substituído pela braquiária há muitos anos atrás. Eu acho que com isso perdeu todo mundo, mas o que mais perdeu foi o teor de gordura do leite da vaca. O capim-gordura tinha esse nome porque ele favorecia a produção de gordura do leite da vaca. Sério? Nossa. E hoje a substituição pela braquiária, que aí eu já não sei muito bem os conceitos técnicos, mas provavelmente por razões econômicas, ele deve ser mais prático de plantar, mais rápido de crescer, substituíram o capim-gordura pela braquiária. E aí, Piracaia é um grande pasto de braquiária com alguns morros de eucalipto. E também por ser uma região montanhosa, as culturas também são difíceis, né? O café que gosta de montanha e gosta do que acontece muito aqui, que é calor de dia e frio à noite. Como podem testemunhar as minhas voluntárias. Nós podemos afirmar isso. Aqui é calor de dia e frio à noite. Essa é a Vênus, a minha fiel companheira, há 12 anos. Olha lá, para a entrevista. Olha lá, Vênus. Então, nós procuramos uma propriedade aqui e a maioria das propriedades era isso, só tinha pasto ou eucalipto. Então, nós escolhemos uma propriedade de 27 mil metros quadrados de pasto. Os antigos proprietários, antigos, não o anterior, mas os anteriores, criavam gado mesmo. E aí nós compramos com o objetivo de reflorestar. Nós não estamos na beira da represa, mas estamos muito próximo da represa. E temos muitas minas de água aqui. Então, o nosso propósito era reflorestar para manter as minas, para criar um microclima, porque o calor, essas ondas de calor têm sido muito intensas. Então, sem árvore não tem um clima ameno, para reconstituir a biodiversidade, para reconstituir a terra que ficou ruim, né, sem nutrientes. Enfim, quero reflorestar. Nós iniciamos algumas coisas já e temos outros projetos futuros. Estamos enfrentando muita dificuldade, mas graças ao Woodpeckers e esse projeto de voluntariado,
a gente tem recebido muitos voluntários realmente interessados e eles têm ajudado muito. Embora eles achem que plantar 5 árvores no voluntariado não faz nada, faz muito, porque já vieram 12 vezes 5 e assim vai. Nós já recebemos as mudas da prefeitura. Isso muita gente não sabe, mas toda cidade tem um viveiro municipal e todo viveiro municipal doa mudas para os proprietários rurais, até urbanos. Eles doam, a média de 30 mudas por propriedade. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi pegar as nossas 30 mudas lá. Só que 30 mudas em 27 mil metros não fez cócega. Mais 130, mais 5, mais uma e assim vai. Depois nós nos cadastramos na prefeitura para receber projetos de compensação ambiental. Então, se uma pessoa compra um terreno pequeno em Piracaia, 1.000, 2.000, até 5.000 metros, e precisa derrubar para construir, ela tem que faz um acordo na prefeitura, ela recebe autorização para derrubar aquelas árvores, dependendo da espécie, né? Tem umas que não recebem, mas se ela receber autorização, se forem árvores de pouca importância ambiental, mas ela, para cada árvore que ela corta, ela tem que plantar 15. Esse é o projeto da Secretaria de Meio Ambiente de Piracaia. Então, nós já recebemos 2 projetos de 60 mudas cada um, 120 mudas, de 2 pessoas que cortaram 4 árvores, cada uma no seu terreno, para construir uma casa, e tiveram que plantar 15. Esse trabalho ele é acompanhado por um agrônomo, cadastrado na prefeitura. O proprietário que derrubou as árvores tem que contratar o serviço do agrônomo, que faz um projeto, procura o lugar onde vai ser implantado, baseado no lugar, ele escolhe as espécies, baseado no clima, na topografia do lugar, quais são as espécies nativas, como que é, aí ele elenca, faz uma lista das espécies, marca uma data e vem plantar. E o contratante desse serviço, né, dessa compensação ambiental, ele fica responsável pelas mudas por 2 anos. Então, por 2 anos, a cada... Eu avisava, né, uma das pessoas aqui, eu ligava para ela e dizia, olha, eu tenho que chamar o cara para roçar em volta das suas mudas, porque o mato está crescendo muito, não consigo ver formiga, não consigo regar. Então, eu contratava, ela pagava, aí eu liguei, o agrônomo falei, olha, tem umas espécies aqui que não estão indo muito bem. Aí ele vem, traz adubo orgânico, e dá um up na muda, faz as coisas. Então, durante 2 anos, né, a responsabilidade é dela. E aí, ok, porque essas mudas foram plantadas com cerca de 80 centímetros, então em 2 anos elas já estão com 1,5 m a 2, dependendo da espécie, aí já não precisa mais tantos cuidados, né, mais um bebezinho, já é um adolescente, e então aí já ninguém precisa cuidar tanto, nem o contratante, nem eu, né? Então, nos primeiros 2 anos, a gente faz essa parceria. Eu que estou aqui todo dia, tenho que olhar, ver formiga, ver praga, ver doença, e ela arca com os custos, a pessoa arca com os custos de manutenção. Então, é uma coisa que funciona bem para todo mundo, para quem corta as árvores, para quem quer reflorestar e para a prefeitura que consegue efetivar o contrato dela, né, a permissão de cortar as árvores, a multa, vamos dizer assim, né, a compensação é realmente efetuada. E depois desses 2 anos, o agrônomo vem fazer a vistoria para saber se elas estão todas aí, e depois ele diz que uma vez a cada 3 anos a prefeitura acompanha. É claro que pode acontecer de uma ou outra morrer, porque é vivo, né, é um ser vivo, mas eles fazem esse acompanhamento aí até a árvore ser realmente adulta. Nesse contrato, eu só não posso, eu me comprometo a não cortar as árvores, acho que por 30 anos, 25 ou 30 anos. Tomara que eu ainda esteja aqui, mas enquanto eu estiver viva, elas também estarão. Depois que eu morrer, aí alguém vai ter que ver o que faz, né? Mas é isso, o projeto aqui é reflorestar, tirando as poucas construções que nós temos aqui. Nós temos uma marcenaria,
que é a nossa fonte de renda. Nós temos o chalé para hospedagem, para vários tipos de experiência. Tem a hospedagem dos voluntários, tem a hospedagem paga, normal, final de semana, paga diária, e tem a hospedagem com os cursos, né, que agora estão um pouco parados, mas você pode se hospedar e fazer um curso de marcenaria, ou um curso da destilaria, ou o curso de patchwork, que é uma coisa que eu dava muita aula também. Então, aí seriam alguns dias para você se hospeda e faz o curso. Ou para quem quer saber como é realmente viver na roça. Eu tenho um sonho de morar no sítio. Você vem aqui, você vê como é que é mesmo, elas viram o dia a dia, estão exaustas, quase matei as duas. Um pouco, mas estamos aqui. Umas bolhas nas mãos, um pouco de sol a mais, mas o trabalho aqui é constante, não acaba nunca, não tem sábado, domingo, nem feriado. Mas é muito legal, é um trabalho gratificante, é um trabalho que você vê o resultado, né? Isso é mesmo, com certeza, é muito gratificante. E eu queria que você falasse um pouquinho mais do chalé, que você mesma construiu, né? O chalé, bom, eu sou arquiteta e o meu marido é marceneiro, como profissões principais. Além disso, eu sou costureira, faço patchwork, e ele é músico. Essas são as nossas profissões paralelas. E, além disso, nós dois temos uma destilaria, que é a nossa terceira profissão. Aliás, eu nem sei onde a gente arruma tempo para plantar árvore. Realmente. E, então, a ideia de construir o chalé é em estrutura de madeira, eucalipto tratado. O eucalipto foi comprado, já dimensionado no tamanho, foi montada a estrutura e nós resolvemos trabalhar com esse tijolo ecológico, que é o tijolo tradicional, tem em qualquer cidade, tem um fabricante de tijolo ecológico. Nós fizemos essas escolhas por vários motivos. Primeiro que eu sou especializada, fiz doutorado em estruturas de madeira, porque eu acredito muito que esse é o recurso mais ecológico que tem para construir a estrutura de madeira. Essa é uma história longa, polêmica, mas depois que as pessoas entendem, eu expliquei para elas, Patrícia entendeu e falou, nossa, realmente é um ponto de vista que faz sentido. O tijolo ecológico foi escolhido por vários motivos. Primeiro, porque ele é de barro. E num país tropical com aquecimento global, com ondas de calor, a gente precisava de uma coisa que fosse um bom isolamento térmico, e nada melhor do que o barro. E o tijolo ecológico, ele tem um sistema que você pode fazer autoconstrução, que foi o que eu fiz. Eu construí com as minhas próprias mãos, o chalé, com a ajuda da minha filha e do meu marido em alguns momentos, mas ele é um Lego, ele é um jogo de encaixe, e você tem que comprar tudo do mesmo fabricante, lógico, para ele ter um padrão, porque é meio artesanal, então tem pequenas variações. Ele não gera entulho, porque ele não é assentado com massa de cimento. Ele tem furos dentro, então você passa a hidráulica e elétrica e você não precisa ficar quebrando parede, juntando entulho e refazendo. E ele é fácil de fazer, bem fácil, foi bem rápido. Então, eu fiz essa opção, construí, são 2 chalés geminados, um está terminado e o outro eu estou terminando. Vou ver se termino aí nos próximos meses. E, além disso, nós optamos pelo piso de concreto polido, que já foi feito antes da obra, né? Depois da estrutura de madeira montada, foi feito o telhado, que nós mesmos fizemos também, meu marido, marceneiro e um ajudante, e eu. Depois nós damos o concreto, que é um concreto polido, que fica com uma cara de cimento queimado, mais ou menos. E é muito bonito. Mas ele já é pronto, ele já fica pronto no mesmo dia da concretagem. Depois ele foi resinado, protegido com papelão, e eu fiz a obra em cima do piso. Quando eu tirei tudo, o piso está lá impecável, nem parece que foi feito por último, e não primeiro, mas foi feito. O chalé é bem pequeno, a construção toda tem
12 por 5, então são 60 metros, a metade são 30 metros quadrados. É pequeno, tem um quarto, um banheiro e uma sala-cozinha, um espaço ali que é aberto, mas eu acho que é suficiente, né, para uma pessoa passar uma semana. Sim, é suficiente, atendeu perfeitamente a gente, inclusive depois a gente vai colocar fotos do chalé. Tudo que a gente está conversando aqui, depois a gente vai colocar fotos e vídeos para vocês acompanharem, darem uma olhadinha, quem sabe vocês gostam e querem se hospedar aqui. É um ambiente bem gostoso. Então, eu queria saber um pouco mais sobre o projeto que você tem referente ao reflorestamento, né? Porque não é só plantar uma muda, né? Não é só colocar uma mudinha ali na terra. Eu sei que envolve bastante coisa e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Ok, então vamos lá. Reflorestar uma área de pasto é uma coisa bem difícil, porque a terra está muito ruim. As pessoas me perguntam muito, você pratica agrofloresta? Eu falo, não, porque eu não tenho a floresta. Então, falta um pequeno detalhe, né? A agrofloresta é uma coisa perfeita, maravilhosa, que é onde você tem o consórcio de árvores ornamentais ou frutíferas e agronegócio, né? Mesmo que seja familiar, você tem o plantio de hortifrutis. Então, assim, eu comecei plantando algumas árvores nativas, essas que vieram da prefeitura, e plantei muitas árvores frutíferas, porque a bebida destilada, ela é um destilado de frutas. Então, eu queria a autossuficiência em frutas para fazer os destilados e eu queria a garantia de que fossem frutas orgânicas. Porque se eu comprar fruta, eu nunca tenho a garantia. Nunca. Então, mesmo que garanta tal, mas então a única forma de eu ter certeza que a minha goiaba é orgânica é eu plantando a minha própria goiaba. Que a banana é orgânica, que a cereja é orgânica, eu preciso plantar. Então, eu plantei muitas árvores frutíferas, algumas são chamadas de exóticas, ou seja, não são nativas, nem do Brasil, nem dessa região, mas eu plantei também, porque elas são árvores que não causam dano por serem exóticas. Tem algumas plantas que causam dano, elas vêm de fora, você planta, ela toma conta de uma área, ela se sobressai em detrimento das nativas, ou ela atrapalha a polinização de alguma coisa, mas as frutíferas normalmente são inócuas, não fazem mal a ninguém. O abacate, por exemplo, é uma planta exótica, não é daqui, mas pode plantar que ele não vai prejudicar ninguém. Então nós temos esse consórcio de árvores nativas, sejam elas frutíferas ou não, e árvores ornamentais, de preferência nativas, né? Para compor um reflorestamento biodiverso. Então, todos os tipos, as espécies que fazem parte desse bioma, porque piracaia ela não está muito classificada, ela não é a ponta do Vale do Paraíba, bem a ponta, ela é abaixo da Serra da Mantiqueira, ela é acima da Serra do Mar, então ela é região Bragantina, mas isso é uma divisão geográfica, não é uma divisão de bioma, de clima, de nada, né? Então ela não é muito extrema, nada, né? A Serra da Mantiqueira é muito frio, a Serra do Mar é muito úmido, mas não é nada. Então ela admite uma grande variedade de espécies que podem ser replantadas aqui. Então a dificuldade de fazer, eu tenho 27 mil metros, como eu disse, alguma área pequena é ocupada pelas construções e todo o resto, mais de 20 mil metros, podem ser reflorestados. Pode ser reflorestar quase tudo. 7 mil ainda é muito, mas se você considerar as construções, as vias de acesso, galpão de guarda-coisa, enfim, acaba, né, acho é uma medida boa. Eu posso chegar a 22 mil metros, a 23 mil metros de área reflorestada.
E aí a dificuldade são muitas, né? Uma é que a terra é ruim. Então, cada muda que é plantada aqui é feito um tratamento no local que ela vai ser plantada e é preparado uma terra com todos os nutrientes específica para plantar a muda. Então, é um trabalho árduo, não é fácil. Outra dificuldade é que, aqui, como é pasto de braquiária, não é viável plantar de semente. Então se joga um monte de semente e refloresta. Tem. Todo mundo vê, jogaram de avião, as pessoas jogaram. Aqui a braquiária, ela é muito forte, ela cresce muito rápido e ela suga a água, ela suga os nutrientes da terra, ela tira o sol impede que essa semente germine. Eu não vou dizer que 100%, mas o aproveitamento vai ser muito baixo. Isso vale também para mudas muito pequenas, né? Normalmente as pessoas vendem muda de árvore de 25 centímetros. É completamente inviável. Porque essa muda de 25 centímetros, ela tem que ser regada diariamente durante muito tempo, não só na época de seca. Se não chove, no verão chove, ok, choveu uma semana, está tranquilo, você pode ficar um tempo sem regar, mas depois de 5 dias sem chuva, você tem que regar. E regar 1000 mudas começa a se tornar uma atividade que você precisa de mão de obra, de investimento de irrigação. E isso eu não consegui ainda, né? Eu entrei em contato com várias entidades, órgãos públicos, entidades vinculadas ao Estado, à prefeitura, entidades que lidam com reflorestamento, ONGs, mas a maioria delas só doa muda. E aí não adianta, porque eu não tenho estrutura para plantar 5.000 mudas, e nem precisava ser de uma vez só, vamos plantar 500 mudas. Em outra área, 500 mudas. Precisa passar o trator para tirar a braquiária, precisa fazer as covas, precisa adubar essas covas, mesmo que tenha máquinas que fazem as covas, que são máquinas a gasolina, que não precisa fio, máquinas grandes, você precisa de um operador. 500 covas são 500 covas. Você precisa de matéria orgânica, adubo, terra, cinzas de madeira, calcário de caminhão para você fazer isso, né? E aí o produto não sai do caminhão e vai para a cova sozinho, mesmo que você fique lá ensinando ele. Você precisa de mão de obra, não vai conseguir. Então você precisa de mão de obra, de gente com pá, carrinho, braço, perna para executar esse reflorestamento. Então nós estamos aqui fazendo a duras penas, com muita determinação, mas é difícil. Não é uma coisa... É difícil viabilizar e é difícil executar. Né? Não é uma coisa assim. Como eu disse para vocês, eu não sou nenhum Sebastião Salgado, muitas pessoas sabem quem ele era, faleceu recentemente, e eu não consigo fazer o que ele fez, né? Que ele reflorestou vários hectares durante anos na vida dele, mas ele era um homem muito conhecido, ele tinha recursos financeiros e ele conseguiu fazer o trabalho. E se você ver aí, procurar na internet o antes e depois do reflorestamento de Sebastião Salgado, é impressionante. E eu acho que, assim, Piracaia foi um lugar muito legal, nós fomos muito bem recebidos. O pessoal aqui é muito legal. Eu já morei em outras cidades e eu desisti das outras cidades porque não foi tão legal. Sabe, a recepção, o ponto de vista do piracaiense em geral, claro que cada um pensa de um jeito, mas enquanto povo, enquanto município, eles têm um pensamento que eles abraçam essas causas, sabe? Só de ver que o projeto de compensação ambiental da prefeitura funciona, que o viveiro municipal funciona, você já vê que aqui tem uma galera que está preocupada, que dá um apoio a essas coisas. Você vê que tem um agrônomo que já sabe tudo que ele tem para plantar de acordo com o clima daqui, o bioma daqui. Então, foi uma cidade que recebeu bem a nós, enquanto pessoas, recebeu bem
a ideia, o projeto, e a minha ideia é incentivar outros proprietários de Piracaia a fazerem o mesmo, principalmente porque nós estamos na beira da represa do Jaguari. A represa do Jaguari faz parte do sistema Cantareira. O sistema Cantareira engloba a represa de Nazaré Paulista, essa nossa, que na verdade ela é de Joanópolis, mas o lado de cá dela é Piracaia, a de Bragança Paulista, e todas essas represas são interligadas com Mairiporã. Em Mairiporã, essa água é tratada pela Sabesp, tudo isso forma o sistema Cantareira, e essa água abastece mais da metade da cidade de São Paulo. Então, essa água é a que as pessoas lá em São Paulo usam na torneira da casa delas. Então, eu fazendo esse trabalho, conseguindo que outros proprietários façam, a gente consegue manter as minas, porque a água da represa, ela não nasce do nada, né? Ela nasce das minas submersas, das minas da chuva. A água da chuva alimenta as minas, né? Porque o que chove na área da represa não é significativo. São as minas da água que alimentam a represa. Se vocês querem ter água em São Paulo por muitos e muitos anos, vocês precisam das minas do meu sítio, das minas do sítio do meu vizinho, do outro vizinho. Vocês precisam das minas que estão em volta dessas represas, de Nazaré Paulista, Joanópolis, Bragança, Mairiporã. Então, o meu projeto, ele é um projeto para o planeta, porque eu tenho 58 anos, tem árvores que eu não vou ver adultas. Mas eu vou plantar assim mesmo. E talvez eu não veja o resultado dessas minas, mas as minhas filhas vão ver. O futuro vai ver. Então, não é para mim, não é para... Claro que é para o meu uso fruto enquanto eu estou aqui, é para mim porque isso me dá uma satisfação imensa, então, nesse aspecto é para mim, mas é para todo mundo, é para o futuro, é para a represa, é para o planeta. Então, estou aí planejando formas de viabilizar isso. Sim. E a gente pode retornar mais para frente até, né, para ver como que tá essas formas, né, da gente fazer esse reflorestamento, como que tá andando. Sim, como que tá o projeto, e para você ver a importância, né, não é uma coisa que você está fazendo porque você quer uma árvore bonita no seu quintal, né? E isso que você está fazendo aqui, esses 27 mil metros quadrados, tem um impacto enorme dentro, né, para cidades, para o estado, para, sabe, muita pessoas coisa. Que nem sabem, nem pensam nisso ainda, né? Uhum. Mas seria interessante que todos começassem a pensar, porque todo mundo tem como ajudar. Se você mora no seu apartamento pequeno, no centro de uma metrópole e quer ajudar, quer plantar sua árvore, entre em contato com a gente, entre em contato com a Cristina. Sempre tem uma forma, mesmo à distância, tem como você conseguir que sua árvore seja plantada. Sim, você não vai conseguir ter no seu apartamento, mas olha, né, a diferença que você pode fazer na vida de tantas pessoas. Podemos falar sobre esse projeto. Podemos falar sobre esse projeto, que não tem forma ainda, né, prática, mas é interessante. Pode falar um pouquinho. Já emendado? Pode falar. Fica à vontade. Então, o projeto o meu projeto é o seguinte: envolver as pessoas no reflorestamento, indivíduos. Não precisa ser uma ONG para ajudar, para me ajudar, para ajudar o planeta, para reflorestar o sítio, para reflorestar Piracaia. Você pode ser uma pessoa. Porque existem muitas pessoas que vivem longe da natureza, longe, completamente, no asfalto total. Existem pessoas que vivem no intermediário, elas vivem em cidades não tão grandes, que é a maioria do Brasil, né? O Brasil tem poucas cidades grandes e muitas cidades médias e pequenas, mas às vezes a pessoa não tem nem tempo, nem aonde, nem nada para plantar, mas você quer contribuir ecologicamente com uma causa que você acredita
com uma causa que é sua também e que você entende que para você abrir a torneira da sua casa, do seu apartamento, para você lavar o seu banheiro, você precisa da água da represa do Jaguari, em São Paulo. Em Campinas é outra, em São José dos Campos é outra, mas toda grande cidade tem um fornecimento de água, e esse fornecimento de água ele está numa área rural. Então, se você está preocupado com isso, eu quero desenvolver um projeto onde cada indivíduo possa contribuir financeiramente com um valor a ser determinado, e você vai ser responsável pelo plantio de uma árvore. Porque plantar uma árvore é o custo da árvore, porque a muda tem que ter entre 1,5 m e 2 m, e essa muda tem um custo. Tem tudo isso que eu expliquei, de fazer cova, de plantar, de adubar, de irrigar. E eu queria fazer um projeto em que a pessoa mandasse a contribuição. Eu quero plantar, eu tenho uma lista de árvores, eu quero ser responsável por um jacarandá. Ok, vou plantar um jacarandá com o nome dessa pessoa e ela será muito bem-vinda para vir ver o crescimento da muda dela, acompanhar a muda dela, se hospedar aqui, ver como é que é a realidade de um reflorestamento, de plantar, de cuidar do tempo lento de crescimento de uma muda, ok? Uma árvore. A grande maioria das mudas aqui, nós começamos a plantar de 3 anos atrás, são as mais antigas, até as que nós plantamos ontem. As maiores, as árvores mais altas que nós temos aqui plantadas há 3 anos atrás, tem cerca de 1,80 m. Então, para você ter uma árvore de grande porte, como tem lá atrás, ali, ó, são 30 anos. Mas para andar, como o ditado chinês que diz, para andar 1.000 quilômetros você precisa dar o primeiro passo. Exatamente. Então, o nosso primeiro passo é plantar mudas de árvores nativas, já com um tamanho considerável, que seja viável a manutenção, que elas vão vingar, que vai rolar. Não adianta plantar 1 milhão de mudinhas que vai perder todas. Então, é trabalho, energia, gasto à toa. Então, eu quero desenvolver esse projeto porque eu meio que desisti de contar com instituições. E eu acho que as pessoas individualmente, elas têm mais empatia com o projeto do que uma instituição, uma empresa, uma coisa. Então, é um projeto que eu quero desenvolver e eu preciso de ajuda dos universitários. Eu preciso de ajuda dos universitários porque eu tenho a ideia, né? Mas precisa ser um projeto bem elaborado, tal, com estrutura técnica, porque aí tem que saber o que plantar, aonde, o que pode ser plantado do lado do quê, se a distância entre uma árvore e outra, depois que a copa crescer, é 2 metros, 3, 5 ou 6. Por exemplo, eu plantei um flamboyant. O flamboyant chega a 15 metros de copa. Nossa. Então, ele é uma árvore que ele precisa de espaço. E então eu preciso de um auxílio técnico para fazer direito e eu preciso formatar esse projeto para dar oportunidade de qualquer pessoa, em qualquer lugar, fazer a sua colaboração e plantar uma árvore. Antigamente, a gente dizia que para um ser humano ser realizado, ele deveria ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu acho que desses todos, o mais difícil é plantar árvore. O mais difícil é plantar árvore, gente, porque filho é fácil, filho todo mundo tem como ter um filho, adota um filho, criança, acontece sem você planejar, filho é fácil, entendeu? Escrever um livro, beleza, cara, você senta lá e tem uma ideia boa ou ruim, você plantar uma árvore é o mais difícil. É o mais difícil. Mas parece um filho, porque só fica adulto com 30 anos.
Dá muito trabalho no começo, mas depois Deus ajuda. E então é isso, mas é uma realização mesmo. Plantar árvore é uma realização. Realmente é muito gratificante. A gente plantou e assim a sensação que dá é incrível. Principalmente mexer com a terra, plantar, sabe, regar, saber que vai estar sendo tratada com bastante carinho. Queremos foto das árvores falando isso. Queremos foto das árvores. Sim. Queremos colher limões. Isso. Cuida do nosso bebezinho. Vamos cuidar, vamos plantar, vamos... Porque esse ano o pé de laranja foi a primeira vez que ele deu laranja. É muito satisfatório você colher a laranja, entendeu? É muito satisfatório. E eu, por exemplo, da laranja eu aproveito tudo, né? Eu faço com a casca da laranja, eu faço docinho de casca de laranja, eu faço o meu limpador multiuso de casa é feito com casca de laranja. Então, você aproveita tudo, e o bagaço, o resíduo, tudo que você tem que tirar, aquela parte branca dos cítricos que é amarga, vai tudo para compostagem e tudo vira terra de novo. Aqui a produção é lixo zero quase, entendeu? Não tem produção de lixo. Então, é muito satisfatório você colher a laranja que você plantou. Aqui essa amora aqui, desse tamanho, ela já está dando. Depois vocês tiram foto. Sério? Não tem uma amora ali? Tem amora. A amora é desse tamanho. É uma árvore de menos de 1 metro que já dá amora. A framboesa lá, eu vou colher framboesa também, pode tirar foto da framboesa. É a framboesa chilena. Não é a framboesa chilena, é a framboesa silvestre daqui. Mas é framboesa. Sim. E também acho que hoje dá para colher um pouquinho. Então, é essa coisa de você plantar, saber que é 100% orgânico. A goiaba tem bicho. Tem bicho. Por que ela tem bicho? Porque ela é 100% orgânica. O que não tem bicho, você já pode desconfiar que... Entendeu? Porque a natureza foi feita para eles, né? Nós vemos depois, exatamente, né? Então... nós somos os invasores. Nós somos os invasores, exatamente. Então, você vê, mas tem formas orgânicas de impedir. Por exemplo, o recurso para a goiaba não ter bicho é por saquinho. É uma barreira física, que não é química, num determinado ponto da goiaba. É claro que ninguém consegue ensacar todas as goiabas, mas a gente ensaca as goiabas para consumo. Porque as goiabas que vão fazer o destilado, não tem importância ter bicho. Porque o bicho é goiaba e é destilado, aquilo é fervido, aquilo é evaporado, não tem o menor problema ter bicho. O bicho só é o atestado de que é orgânico. Então, a gente ensaca uma quantidade que nós vamos comer, tomar suco, fazer geleia, doce. A gente ensaca um tanto de goiaba. Ensacou, acabou, não precisa veneno, não precisa químico, nem produto orgânico, nem químico, nada. Você põe um saquinho. Bem simples. Bem simples. A banana, ela é cheia de mancha. Ela tem mancha, ela tem defeito. Porque ela é orgânica. E a banana você não precisa pôr nada, veneno nenhum, nada. Mas ela não tem aqueles adubos químicos que fica uma banana de desenho animado. A banana é até, entendeu? Umas com caixa maior, até menor, mas ela tem gosto de banana. Né? Sim, então é isso, é muito satisfatório você plantar. E o que você planta dá uma quantidade. Nasceu um pé de abóbora na horta no ano passado. Não plantei, nada. Foi no meu lixo orgânico a semente. O lixo orgânico virou compostagem. A compostagem foi tratada, peneirada e foi usada no canteiro da horta. E uma semente de abóbora lá, valente, depois de passar por todo esse processo, ela deu abóbora. Uma semente. Uma semente daquela semente da abóbora dá um pé de abóbora. Esse pé de abóbora deu abóbora para uma família de 12 pessoas comerem 1 ano. Ela não parava de dar abóbora. Nossa, que beleza. Nós comemos
doce de abóbora salgada, abóbora doce, abóbora em pedaço, abóbora com cal, aquela com casquinha. Eu não aguentava mais fazer, eu não tinha mais criatividade. Eu fiz massa de macarrão de abóbora, torta de abóbora. Uma semente de um legume que eu não plantei me deu alimento por meses. Meses. Sem bicho, sem nada. Abóboras lindas, impecáveis. Deve ter no meu Instagram essa abóbora. Cúrcuma. Você me perguntou qual é o melhor anti-inflamatório. Cúrcuma. Cúrcuma, açafrão da terra, é o melhor anti-inflamatório. Melhor de todos. Nasce à toa. Ele nasce à toa, ele nasce em vaso. Sobrou um cisquinho de uma raiz de cúrcuma, um pedacinho de nada. Você jogou na terra, ele vai dar outra planta. Eu nunca plantei, eu só plantei a primeira vez que eu trouxe cúrcuma. Plantei a primeira vez, nunca mais eu plantei. Porque eu vou tirando, sobra uma raizinha onde eu tiro, ou eu limpo, essa é muito pequena, eu deixo ali mesmo, sozinha ela vai. E ela é rápida, ela é valente, ela não precisa de muitos cuidados. E eu tenho cúrcuma o tempo todo, o ano inteiro eu tenho cúrcuma. Também sem nenhum, sabe? Eu tenho cúrcuma, né? Eu tenho cúrcuma para dar, para vender, para reproduzir. Eu tenho cúrcuma num canteirinho menor que essa varanda. Então tudo, tá? Quando deu pimentão também era. Eu plantei 8 pés de pimentão, gente. Não é fazer uma horta daquelas assim, não, 8 pezinhos de pimentão. Cada pezinho de pimentão dá 3, você colhe, ele vai lá, dá mais 4, você colhe, você olha para ele e fala assim, de novo, pimentão de novo, cara. Você tá dando pimentão de novo. Pimentão de novo. Não dá bicho. Não, às vezes uns são meio tortinhos, às vezes um tem um amassadinho. Mas você estando num lugar em equilíbrio, nem precisa de tanto defensivo, assim, sabe? Claro que para uma produção comercial, as pessoas não... Mas o que eu estou dizendo é, qualquer coisa que você planta, dá muito, fica legal, não precisa de veneno. Ai, porque a horta orgânica... vamos combinar que tudo era orgânico no planeta, até inventarem o químico. Realmente. Tudo era orgânico. Tudo era orgânico, gente. Aí hoje o orgânico é o especial. Não, o orgânico é o comum. O orgânico é o original. O orgânico ele só é. Só é. O que foi inventado, que são duas coisas diferentes. Um é o adubo químico e o outro é o defensivo químico, né? O adubo é para a planta se desenvolver e para você ter produtos maiores, né, e melhores para vender. Então você tem, a minha berinjela é desse tamanho, a berinjela do mercado é desse. Então é o adubo. E o outro é o defensivo, que é o inseticida, que é o produto que você passa o adubo vai na terra. O que você passa na planta é para impedir cochonilha, pulgão, lagarta, fungo, as doenças que vão prejudicar sua planta. O bicho da goiaba. Esses são os inseticidas. Mas eu não vejo necessidade, sabe? O meu pimentão tortinho tem o maior gosto de pimentão. A minha banana meio feiosa é banana. A minha berinjela é pequenininha, mas ela não tem um defeitinho, um furinho, nada. Ela só é pequena, porque a berinjela devia ser pequena antigamente. Essas coisas que foram, é porque foram desenvolvendo adubos químicos para melhorar o produto. E a cultura no mundo é de comprar produtos bonitos. Então, por exemplo, eu plantei abacaxi. Eu comi o abacaxi da minha vizinha, da Lourdes, que ela tem plantado lá. Você fica pensando, será que aquilo que eu compro no mercado é abacaxi? Porque é completamente diferente o sabor. Até a cor e a textura são diferentes. O abacaxi que nasce quando a gente planta, ele é um amarelo intenso. Ele é um amarelo escuro, ele é amarelo.
Não é aquele pálido, meio aguadinho do mercado. Ele é pequeno, o abacaxizinho assim, mas ele é intenso, ele é denso. Ele tem uma cor forte, um gosto forte e super doce. Mas eu imagino que todo abacaxi era um abacaxizinho. Aí, quando foram desenvolvendo as técnicas de produção comercial, as coisas foram ficando sem gosto, sem cor, sem nutrientes, mas linda. Um espetáculo de linda. Bonito, grande. Muito grande. Né? Nossa. Rúcula. Rúcula nem amargo é mais. Você compra rúcula no mercado, ela nem é amarga mais. Rúcula é um negócio amargo que dê atrás da orelha, assim. Agora, a rúcula da horta é assim. Ela é assim. A escarola é ardida. Até o alface tem gosto. Até alface. Nossa, você vê a diferença, incrível, né? A importância que tem, né? Um sítio. A gente está falando de um, né? A gente está falando um do sítio com uma pessoa fazendo as coisas. Um só, né? Imagine se cada um de vocês que está assistindo aí parar, pensar um pouquinho e falar, pô, vou ajudar, vou comparecer ali, vou tentar estar junto, fazer o que eu posso, né, para contribuir, né, com esse projeto, com tudo, né? Com tudo. Contribuir e aprender. Eu acho que o conhecimento ancestral se perdeu. Eu acho que as pessoas, quanto mais urbanas, tecnológicas e modernas elas ficaram, e eu não tenho nada contra nada disso, mais o conhecimento se perdeu. Aí eu tenho contra. Porque o conhecimento antigo, ele é muito útil, ele é muito importante, e ele era a conexão com a natureza. Ele era de um tempo em que as pessoas se sentiam fazendo parte da natureza. E não ela está aqui no apartamento dela, no computador dela, com a luz artificial dela, chegando em casa de Uber e pedindo comida pelo iFood, e a natureza está lá, como se fosse separada dela. Então, essa coisa de você vir para a roça, ver, ter uma vivência num sítio, é você encontrar novamente que você pertence à natureza. Mesmo estando no seu apartamento, no seu computador, com a sua luz fria pedindo iFood e pagando com cartão de aproximação, você ainda faz parte da natureza, querendo ou não. Então, pessoal, vocês podem ter uma ideia. Todo o nosso voluntariado foi assim. Sempre conversas de altíssimo nível, explicações, assim, muito aprendizado. Tem coisas assim que a gente não conseguiu absorver tudo, porque é muita informação, é muito conhecimento para pouco tempo. Mas já dá para vocês terem uma ideia de como foi maravilhoso. Sempre assim, sempre a Cristina explicando tudo, falando tudo, contando os detalhes de tudo, o porquê de cada coisinha, de cada planta. Tudo aqui tem um motivo, tem um significado, tem uma intenção e, acima de tudo, é um lugar com bastante amor. Dá para perceber, acho que vocês também perceberam, que tudo é feito aqui com muito amor. Cada conversa que a gente terminava, eu pensava, nossa, eu só sei que nada sei. A gente precisava estar com um caderninho, né? Sim. Isso, gente, é porque eu falo muito. Entendeu? Eu devia ter gravado. A gente vai ter que voltar, né? Outras vezes. Não, mas então agora eu vou dar o meu lado da história. Patrícia e Stephanie foram uma contribuição imensa. Elas são super interessadas. Elas tiveram uma característica que nem todos os voluntários têm. Elas estavam aqui presentes. Elas estavam aqui de corpo, mente e alma. E elas estavam atentas a todas as atividades. Elas estavam presentes. Isso é um ensinamento budista, de você estar presente no que você está fazendo. É muito raro hoje em dia. Eu tenho convivido com inúmeras pessoas, não só pelo meu histórico de vida, que vocês já viram que eu já fiz de quase tudo um pouco na vida, como com essa experiência dos voluntários. Vocês estavam aqui, as duas estavam absolutamente presentes o tempo todo. Presentes no sítio, presentes nas atividades, presentes nas conversas. Tá certo que eu dou uma pequena contribuição, porque aqui não tem Wi-Fi.
isso, ajuda bastante. Eu dou uma ajudinha nessa história. Porque não tem como carregar o celular. Então, elas não carregavam o celular. Então, foi um prazer imenso tê-las aqui por uma semana, porque eu tive elas aqui. Foi realmente uma presença presencial. Porque, sim, eu já lidei com voluntários que fizeram, mas só a mão estava ali. A mente, o coração, o espírito não estavam. Provavelmente ele estava pensando no que ele ia pedir de iFood quando ele voltasse para casa. Qual a primeira coisa que ele ia pedir? Gente, pelo amor de Deus, essa berinjela de sítio é uma delícia, mas eu estou precisando muito de cheeseburger com muito ketchup e ele só pensava nisso. De certo, alguns sim. A gente também queria agradecer muito. Essa semana foi sensacional. Foi assim, a gente aprendeu assim, inúmeras coisas. Até é difícil achar palavras, Sim. né? Para descrever como que foi. Assim, foi sensacional mesmo. Voltem quando quiserem. Pode deixar, a gente É volta. só me avisar e voltem quando quiserem. Pode deixar. Para um dia, 2 dias, uma semana, voltem quando quiserem. Vamos terminar então? Vamos terminar. Esse vídeo? Pode também. Então, pessoal, a gente vai deixar o contato da Cristina, vou ver com ela qual a melhor forma depois, se é telefone, se é e-mail. Caso alguém tenha interesse em ajudar a estruturar esse projeto, porque o que ela tem é uma ideia incrível, ela tem várias ideias de como ela quer, porém falta estruturar, colocar no papel, deixar tudo isso viável, com quais árvores podem ser plantadas em tal lugar. É um projeto real, uma ajuda de agronomia mesmo. Para dar início a esse projeto, para quando ele estiver prontinho, já começar a divulgar mais e aí sim as pessoas poderem contribuir, seja com Pix, ou caso more perto, queira dar uma passadinha aqui e plantar sua árvore, seja como voluntário. Aí pode ser várias formas, de acordo com a estrutura desse projeto, terão várias formas de vocês poderem contribuir. Aí depois a gente deixa nos comentários, então, numa mensagem fixada, a melhor forma para entrar em contato com ela. Exatamente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá bom? Vai sempre acompanhando aí, que a gente vai ter muita, muita coisa para postar ainda. E muito obrigada, galera. Valeu. Valeu. Obrigada, Cristina. Obrigada a vocês. O negocinho até acabou. Tá vendo?